gravando aqui no YouTube o limite no infinito e aqui com vocês. Mas o que é o limite no infinito? Acontece o seguinte, algumas funções, os gráficos dela geram situações que, analisando o limite, você vai ver que ele caminha para uma extensão que supera o conjunto dos números reais. Por isso eu falei dos números reais para vocês. Ele ultrapassa a barreira dos números reais, ele vai muito longe, incomensuravelmente. Então, aí entra a ideia de infinito. Primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, que é importante, que vai ser lançado, não está lá, essa apostilinha minha aqui, eu vou mandar para vocês lá no nosso AVA, e a gente tem que comentar algumas coisinhas interessantes. Por exemplo, o símbolo infinito, na matemática, se escreve infinito um 8 deitado, tá? É uma letra grega que é muito utilizada no mundo inteiro para significar que a tendência de não se saber medir a extensão desse número, tá? Com o infinito, ele não é um número, ele é um símbolo que representa uma quantidade muito grande ou muito pequena, tá? Por isso existe o símbolo de mais infinito e de menos infinito. Ela pode caminhar à direita para sempre, nunca terminar, mais infinito, e à esquerda para sempre, nunca terminar, tá bom? Outra coisa, com os limites, com o símbolo de limite, como ele não é um número, não acontece a operação de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, todas as outras, radiciação, que é raízes, não acontece, tá? Não acontece, ele não opera com essas, ele apenas, você já vai entender, ele apenas representa aquilo que eu já disse, algo muito grande ou algo muito pequeno. Mas para se entender o limite, nós temos que conhecer as funções que geram essa situação de análise do limite no infinito. Então, por exemplo, você tem o limite de um x tendendo lá, e deixa eu ver, de um x tendendo a mais infinito, por exemplo, e menos infinito. Então, um x vai tender a ir muito longe pela direita e um x que vai tender a ir muito distante pela esquerda, de uma função, tá? F de x quer dizer função. Essa função, ela pode ser representada por uma função racional. O f de x, ela pode ser, por exemplo, 1 sobre x, esse modelo de função, que tem gráfico e que dá para ser entendida também, desenhado e tudo mais. Então, nós vamos começar por aí, desenhando o gráfico da função. Então, vejam comigo, para desenhar o gráfico dessa função, para depois analisar o limite, nós temos que começar trabalhando, gente, com uma tabela XY. Essa tabela XY que nós vamos trabalhar, ela vai ser composta de alguns números a mais que aquelas que nós fazíamos. Quando nós fazíamos uma reta, nós trabalhávamos arbitrando 2 valores apenas, né? Agora nós vamos arbitrar os valores, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Por que, professora? Porque nós queremos, gente, trabalhar aqui com uma situação próxima aqui do plano cartesiano, e essa função, ela ocupa o primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. Ela ocupa o primeiro e o terceiro, ou ela ocupa o segundo e o quarto. Vocês já vão entender o que eu quero dizer. Então, nós vamos começar trabalhando assim. Para conseguir obter o y, todo aluno que ficou nas minhas aulas, que se informou, ficou bacaninha, prestou atenção, sabe bem que tem que passar pela fórmula para obter o valor de y. Então, veja bem, eu vou fazer então o f de 1, quer dizer, no lugar do x, o valor 1. 1 sobre, aliás, desculpe, o f, eu vou começar pela sequência aqui, perdão, gente. Eu vou começar pelo f de menos 2. Então, a função é 1 sobre x, 1 sobre menos 2. Pegue tua calculadora, divida 1 por 2, 0,5, negativo. Então, menos meio negativo. Agora, faça o f de menos 1. 1 divididos por menos 1 dá menos 1. 1 divididos. Porque você faz o que, professora? Eu faço mais com menos, dá menos.
1 divididos por 1 dá 1. Então ficou menos 1. Aí eu vou fazer o f de 0. Deixa eu abaixar um pouquinho a nossa câmera aqui para fazer o f de 0. 1 divididos por 0 indeterminou. Não temos o valor, tá? Então, a gente escreve indeterminação em abreviatura e isso significa uma ruptura no teu gráfico naquele ponto 0, tá? Aí nós vamos para f de 1. 1 divididos por 1 só pode dar 1. E eu gosto de brincar com a matemática. F de 2, 1 divididos por 2, 0,5 positivo. Então, bacaninhas, com isso aqui, nós temos condições de construir um espetáculo de gráfico, tá? Um gráfico muito bom para entender essa função e conseguir captar a ideia de limite. Então, vamos para lá. Construindo a ideia de limite aqui e construindo os pontos que nós vamos precisar, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui nós vamos precisar em Y, nas alturas, nós vamos precisar do 1 e do meio, tá? Vamos precisar do 1 e do meio. Então, fique ligado no que nós vamos construir agora. Para o primeiro número, menos 2 de x, vai se ligar-se a menos 2 de x está para o lado esquerdo, então, do eixo do x, certo? Então, vai se ligar a menos meio de y. Aqui, ó. Primeiro pontinho. Segundo pontinho, menos 1 de x com menos 1 de y. Menos 1 de x com menos 1 de y. Aqui está o segundo pontinho. Zero, não, o zero de x não se liga a ninguém. Ruptura gráfica, tá? Um furo no gráfico, uma função não, tem um termo, puxa, não consecutiva, né? Eu já me lembro do termo exato que deve se dizer aqui. Agora, o 1 liga-se com o 1, estou nesse ponto, e o 2 vai se ligar com meio, então, pedacinho pititinho. Olha, essa vai ser a função e essa vai ser a função desenhada aqui. Essa vai ser a função desenhada. O aluno que quer ver mais o gráfico, o que ele tem que entender? Que raciocínio ele tem que ter para ele conseguir ver mais partes desse gráfico, esse gráfico se expandindo? Basta que ele arbitre mais valores, quantos ele quiser, e coloque na fórmula, e ele vai obtendo os valores e